Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o seu programa de TV que trata de assuntos legais e sempre atuais. Para tanto, trazemos sempre ao estúdio personalidades que possam fazer uma abordagem profunda, mas ao mesmo tempo de fácil compreensão para você que está assistindo. O Legal e Atual é um programa genuinamente maranhense, voltado para você que está sempre em busca de informação com descontração. O Legal e Atual procura tratar, na data de hoje, da independência do Brasil e, para tanto, convidamos dois advogados, um professor de Direito Internacional e o outro um historiador, para tratar dos assuntos inerentes à posição do Brasil no cenário internacional e a confluência de fatores nacionais que contribuíram para a independência do Brasil. Conosco no estúdio, os professores Fábio Santiago, de Direito Internacional da Universidade Selma, e o professor e historiador Diogo Gualhar. Olá! O Legal e Atual retorna à sua casa trazendo um tema de grande relevância para o Brasil e para o mundo. No mês de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Foi efetivamente um ato heróico a proclamação da nossa independência pelo então príncipe regente Pedro de Alcântara? Ou, na verdade, tudo não passou de uma lenda, de uma conversa sobre algo que já estava definido? Para conversar conosco como estava o Brasil frente às nações do mundo, nós convidamos hoje o professor de Direito Internacional da Universidade Selma, Fábio Santiago. Doutor Fábio, seja bem-vindo ao programa Legal e Atual. Muito obrigado, professor Sérgio. É uma honra estar aqui, contribuir com esse debate. Fábio, é de conhecimento público, natural, mais de 2 séculos que nós temos a nossa independência, mas como era que estava o Brasil frente ao mundo por ocasião da proclamação da independência? Porque nós temos Dom João VI vindo para o Brasil tempos antes, fugindo de Napoleão, que se aproximava de Portugal. Aqui ele desenvolve o Brasil, mas chega um momento em que ele tem que retornar para Portugal. E aí começa a sofrer pressões para trazer o Brasil de novo à condição de colônia, que naquele momento ele já se tratava de vice-reino de Portugal, Brasil e Algarves. Mas os portugueses queriam nos fazer colônia outra vez. Como era que estava o Brasil frente ao mundo? Como era que efervescia o mundo e que acabou conduzindo à proclamação da nossa independência? Muito bem. A ideia de independência no plano internacional, no cenário internacional, implica na observância de um princípio de paridade, que é um princípio de igualdade jurídica entre os diversos estados que atuam no cenário da sociedade internacional. Essa circunstância nos conduz à ideia de que o Brasil, aos olhos dos demais estados nacionais, era um grande parceiro comercial, seria um grande parceiro comercial. Tanto prova que em 1824, 2 anos após a proclamação da independência, o Brasil já foi reconhecido como um Estado nacional pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram os primeiros Estados nacionais a reconhecerem o Brasil como um Estado membro da sociedade internacional. O princípio da paridade implica numa observância da denominada igualdade jurídica, ou seja, para que um Estado exista no cenário internacional, é necessário que ele seja admitido como tal pelos demais Estados pré-existentes. O reconhecimento dos Estados Unidos foi o primeiro passo, em 1824. Em 1825, a Portugal, por intercessão da Inglaterra, também reconheceu o Brasil como um Estado independente. E isso fez com que o Brasil se tornasse, aos olhos do mundo, dos demais países, um potencial parceiro comercial. E a Inglaterra, nessa época, era a grande potência mundial, não é isso? A Inglaterra era a potência hegemônica e, efetivamente, intercedeu para que o Brasil fosse reconhecido como um Estado nacional, não porque ela gostasse do Brasil, e sim por interesses econômicos, puramente econômicos. Explorar o mercado do Brasil era o objetivo da diplomacia inglesa. Diz que tinha também uma história de uma dívida, né, de Portugal que foi transferida para o Brasil teve que pagar para a Inglaterra. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte:
Portugal resistia a essa independência do Brasil, ou reconhecer a independência do Brasil. Não queria largar o osso. E a Inglaterra tinha uma dívida com Portugal. Aliás, Portugal tinha dívida com a Inglaterra. O que aconteceu? O Brasil fez um empréstimo junto à Inglaterra, junto aos bancos ingleses, e pagou essa dívida de cerca de 2 milhões de libras, resultando na primeira grande dívida externa do Brasil, que começou naquela circunstância, né? O certo é que os historiadores afirmam que nem Portugal, nem o Brasil ficaram satisfeitos com essa negociação. Quem ganhou mais foi a Inglaterra, que, além de receber esse dinheiro, ou seja, ter purgado essa dívida, abriu mais ainda o comércio internacional com o Brasil como um mercado puramente consumidor. Poderia-se dizer que Dom Pedro, ao efetuar esse empréstimo, ao realizar esse empréstimo e pagar a coroa portuguesa, ele acaba se beneficiando de forma indireta num futuro próximo, né? Porque logo depois ele é obrigado a retornar para Portugal para subir o trono português e o recurso estava lá na coroa portuguesa, né? Existem várias interpretações desse processo. Uma delas implica em quê? Na ideia de fortalecimento do absolutismo monárquico de então vigente, principalmente na Europa. O que é que acontece? Os Estados Unidos, como eu falei anteriormente, foram os primeiros países a reconhecer a nossa independência, por causa da doutrina Monroe, a América para os americanos, James Monroe, presidente dos Estados Unidos. Então, o objetivo dele era fortalecer as repúblicas, um governo republicano, combater o eurocentrismo, ou seja, aquele centro do poder na Europa, e iniciar um processo tipicamente de dominação hegemônica nas Américas, tendo como ponta de lança os próprios Estados Unidos. Então, o Brasil, nesse caso, né, representava muito para os Estados Unidos e representava para Portugal, nessa perspectiva, apenas um critério de continuidade de negociação diplomática. Fábio, Dom Pedro I foi um grande representante para o Brasil aos olhos do mundo? O Dom Pedro I, ele tomou a iniciativa de dar segmento a um processo político. Por quê? Porque existia efetivamente uma determinação de prolongar a relação do Estado brasileiro com Portugal. Ou seja, era praticamente irreversível imaginar-se que o Brasil continuaria apenas na categoria de Reino Unido a Portugal. Então, Dom Pedro I, que depois foi coroado rei de Portugal, primeiro imperador do Brasil, depois foi imperador de Portugal num processo de dominação política, meramente processo de evolução política. É interessante isso, porque que as pessoas entendam, porque ele, num primeiro momento, ele proclamou a nossa independência, ele se tornou imperador no Brasil, Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador, e depois ele é obrigado a deixar o Brasil, deixando como herdeiro o seu filho ainda menor, que teve a tutoria do José Bonifácio, e ele retorna para Portugal para se tornar imperador em Portugal, né? Exatamente. A continuidade da monarquia depende desse critério hereditário. O Dom Pedro I, no Brasil, não deixaria isso de lado simplesmente por ter sido coroado no Brasil. Então, ele retornou a Portugal e assumiu a coroa portuguesa. E dentro desse contexto, aonde estava a França? Porque, se a gente retornar um pouquinho, Dom João VI vem para o Brasil fugindo de Napoleão. A essa altura, Napoleão já não era mais o grande nome da França, né? Me parece que a República já estava em vigor na França, 1789, né? Uhum. Mas a França continuava sendo uma potência mundial. A França recebe bem a independência do Brasil? Bom, a França, nesse particular aí, é sombra da Inglaterra, né? Não há nenhuma possibilidade de colocar uma ideia hegemônica na influência francesa nesse processo. Para mim, o grande ator foi a Inglaterra, que era a hiperpotência hegemônica de então. A França teve um papel redundante nesse processo. Essa parceria Brasil-Estados Unidos por ocasião da Segunda Guerra, que nós vamos ter oportunidade de, num outro momento,
fazermos um programa para conversar sobre a Segunda Guerra é interessante porque o Brasil, até pela proximidade com a posição geográfica dele com a parte africana, onde tinha um conflito grande, nós tínhamos ali o Marrocos, por exemplo, se torna um local estratégico para os Estados Unidos. Eles fazem do Brasil um parceiro, inclusive nessa área militar, e acaba o fortalecimento do nosso exército vindo daí, né? Que era até então incipiente, mas depois consegue ganhar um grande espaço. Professor Fábio, eu queria que o senhor usasse esse espaço para fazer as suas considerações finais, porque nós vamos retornar após o intervalo conversando sobre a efervescência nacional que conduziu à independência do Brasil com o professor Diogo Galhardo. Então, considerando esse aspecto extremamente satisfatório que foi ter Vossa Excelência aqui conversando sobre o aspecto internacional, queria que usasse esse tempo para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer inicialmente essa oportunidade e dizer que o Brasil, no cenário internacional, ocupará o seu espaço. Por quê? Porque nós somos uma grande potência agrícola, nós temos um grande potencial com commodities minerais e nós temos um povo pujante. A questão política, ela é perfeitamente sanável e, por exemplo, essa crise com os Estados Unidos, ela tem um critério de ser cíclica e simplesmente no futuro muito próximo, tudo isso estará superado e nós teremos a normalidade no plano das relações internacionais. O Legal e Atual volta já. Faça o seu evento com a Gerasol, empresa com mais de 30 anos de mercado e excelência em palco, som, iluminação, painéis de LED e muito mais. A Gerasol atende eventos sociais e corporativos em todo o Maranhão, com equipamentos modernos e uma equipe qualificada para fazer do seu evento o maior sucesso. Entre em contato com a Gerasol no número 98 98887 9555. Seja bem-vindo à nossa clínica. Estamos aqui para melhor recebê-los com a melhor tecnologia. Estamos há 35 anos no mercado, sempre com as melhores inovações. Temos grandes surpresas para vocês e uma tecnologia de ponta. No segundo bloco do Legal e Atual, estaremos recebendo o professor Diogo Galhardo, que irá tratar sobre as peculiaridades nacionais inerentes à independência do Brasil. O professor Diogo Galhardo é advogado, historiador e um profundo conhecedor da identidade nacional do Brasil. O Legal e Atual conversa sobre a independência do Brasil. E nesse momento, para tratar de como estava a situação nacional por ocasião da proclamação da independência, nós trazemos o advogado e historiador Diogo Galhardo. Professor Diogo, seja bem-vindo ao Legal e Atual. Muito obrigado, professor. É uma honra estar com você novamente. Professor, o Brasil tem uma situação muito particular que envolve a proclamação de sua independência. Nós tínhamos, à época, a condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nós tínhamos um príncipe regente, que era o Pedro de Alcântara, e, num dado momento, ele é levado a proclamar a independência do Brasil. Alguns dizem que motivado pela carta que havia recebido da Imperatriz, em que ela tratava sobre como estava o Brasil naquele momento e que o conduzia
a tomar as rédeas da situação e fazer o que tinha que ser feito. Eu queria lhe ouvir sobre esse aspecto histórico da proclamação da nossa independência, sobre o prisma nacional. Bom, professor, muito boa a sua colocação, porque a gente entra aí num cenário político muito conturbado, né? E no papel desempenhado por uma mulher, o papel central, né, da Imperatriz Maria Leopoldina. A Imperatriz era top. Ela era. De fato, isso aí ressurgiu recentemente, eu vou dizer assim, nos últimos 10 anos, com algumas biografias e estudos sobre a Imperatriz Leopoldina, que ela era uma mulher assim, muito fora dos padrões aguardados, né? Fora da curva, fora da curva. Por quê? Ela nasceu no Palácio de Schaumburg, em Viena, né? E o Império Austríaco era um dos mais poderosos do mundo. Então você imagina, e Viena, a cidade das artes, né? Então, ela nasceu num dos palácios mais luxuosos da Europa, no centro do poder. Napoleão acabava de ter perdido, né, suas campanhas, né? Havia sido formado o Congresso de Viena, sediado na cidade dela, para redesenhar o mapa da Europa após Napoleão Bonaparte, né? E ela participa, jovem, muito jovem, em torno dos 20 anos, 17 anos, ela participa do Congresso, ela conhece o imperador da Rússia, ela conhece as grandes autoridades, e ela se interessava muito por política, né? Não só por política, mas por ciências naturais também, o que hoje a gente chama de biologia, as ciências da natureza. Ela trouxe estudiosos. Trouxe com ela, a missão austríaca, inclusive passaram aqui pelo Maranhão o von Martius e o von Spix, né? Inclusive eu tive no Palácio da Residência de Munique, na Alemanha, onde eles têm uma exposição permanente sobre o trabalho do von Spix, que, para você ter uma ideia, foi quem catalogou, que criou, que identificou o bioma da Caatinga, né? Para você ter uma ideia, né? Fora as inúmeras espécies animais que ele trouxe para a ciência. Uma exposição permanente lá. Eu identifiquei por uma carnalbeira, um desenho de uma carnalbeira em tamanho natural dentro do palácio. Eu digo, rapaz, olha uma carnalbeira ali. Aí eu fui lá olhar e era Então, ela trouxe essa missão austríaca, científica, para o Brasil. Então, e aí que você imagina, uma pessoa que nasceu no centro do poder da Europa, uma das maiores potências, talvez a maior potência continental, porque a França estava arrasada, né, do período napoleônico, era a Áustria, e ela casa com o príncipe, né, o príncipe Pedro de Alcântara, e vem para o Rio de Janeiro, né? Então, é uma mudança de 2 mundos. E hoje nós não temos a exata dimensão disso, mas era basicamente a mudança de 2 universos, né? Do centro de poder para uma... É claro que o Rio de Janeiro estava nessa transição ainda do Reino Unido, né? De Portugal, Brasil e Algarves, mas era um espaço, digamos, periférico, né? E aí você tem essa mulher, essa estrela, digamos assim, das ciências, da política, de tudo que acontecia no mundo, e ela está agora no Rio de Janeiro. Eu lembro que, quando eu era moço, tinha um filme que passava narrando a história da independência do Brasil e que tinha como ator principal o Tarcísio Meira. Claro, um clássico, recomendo. E ele recebe aquela carta muito bem redigida. Ele lê a carta. Ele lê a carta enfurecido, ele... laços fora! Isso. E aí toma o gesto de tomar a espada e proclamar a independência. Como é que você vê essa situação? Então, essa carta existiu, ela existe, ela é documentada. A Imperatriz Leopoldina, ela presidiu o Conselho de Ministros, né, que tomam a decisão final pela independência. Então, ela reúne os ministros que estavam no Rio de Janeiro, os embaixadores, ela organiza, ela prepara todo o ambiente político para a independência. Só que é uma tríade, na verdade. São 3 personagens centrais nessa história. O Pedro de Alcântara, a Imperatriz Leopoldina e o José Bonifácio, né? Cada um desempenhando um papel certo no momento certo. Então, a Imperatriz Leopoldina, ela fez o trabalho político, ela atuou politicamente, ela identifica o momento. O Pedro queria colocar um pouco mais para frente, talvez ainda negociar com o pai, negociar com as cortes de Lisboa. Ele não estava muito interessado, talvez, na independência. Achava que não era o momento. Ele achava que não era o momento. E a Imperatriz Leopoldina e o Ministério e todos achavam que sim, aquele era o momento. E as cortes estavam investindo muito na supressão da autonomia que o Brasil tinha conquistado, né? E aí ele se enfurece, ele era um homem muito enérgico, né, o Pedro I. Pavio curto. Pavio curto. E aí, nesse cenário, era preciso que alguém
sublevasse as tropas portuguesas no Brasil, porque as tropas portuguesas, elas são fiéis às cortes de Lisboa, né? Então a guarda de Pedro I é fiel à corte de Lisboa, as guarnições militares no Brasil estão aguardando ordens vindas de Lisboa, né? Do resultado da Revolução do Porto. Então era preciso, a política só não resolvia, era preciso também a força, a sublevação militar. Então a Imperatriz Leopoldina, na minha visão, ela conduz o processo político, o Pedro I conduz a organização militar, ele era principalmente um soldado, apesar de ser um príncipe. Ele tinha formação. A formação militar, ele era um homem de rua, de estar em cavalo e com as tropas, né? E tirava a cavalo, alguns diziam isso, né? Então era preciso política, era preciso a força militar e era preciso a intelectualidade, que entra o José Bonifácio de Andrade Silva, que é um iluminista. É muito pouco conhecido. Mas, na verdade, né? Ele era o grande nome da República. Do Império. Exatamente. Então, na verdade, a gente precisa de uma confluência dessas três fisionomias, dessas três forças, para fazer a independência, né? E essas três forças estão ali, estão juntas. O José Bonifácio era amicíssimo da Imperatriz, né? Leopoldina, né? Da princesa. Porque ele teve, apesar de ter nascido em Santos, ele tinha toda a sua formação na Europa. Ele foi aluno de Lavoisier, para você ter uma ideia, né? Então ele era um iluminista de primeira ordem, né? E ele era muito amigo da Imperatriz. Então ele era o arcabouço intelectual, a Imperatriz conduzia a política e o Pedro I conduzia as armas. Então para essa confluência, Portugal não teve meios, as cortes de Lisboa não tiveram meios de resistência. Professor, nós temos que fazer um intervalo. Perfeito. Porque nós precisamos fazer o quadro Egressos, que é o quadro em que nós trazemos ex-alunos da Universidade Selma para mostrar a importância da universidade na sua vida e aquilo que ele acha que é importante que aconteça para inserir cada vez mais egressos no mercado de trabalho. E o senhor, na condição de egresso, afinal, formou em Direito na Universidade Selma, estará conosco no próximo bloco. Tá bom. Está aberto para as suas considerações finais com relação ao tema em questão. Eu quero pedir a todos que nos assistem, ao professor, enfim, a todos os que se interessam pelo Brasil, que nós lutemos pela integridade do país. O país apresenta, nos dias atuais, uma grande divisão interna. Basicamente, há dois Brasis. Um Brasil do Norte, um Brasil empobrecido, um Brasil com renda muito menor do que a região do sul do Brasil, do centro-sul, e eu vejo uma crescente de preconceitos dos dois lados. E eu quero evocar a grande necessidade de união nacional, né? Nós crescemos, nós estamos há 200 anos, né? Um pouco mais de 200 anos, convivendo no mesmo território. E eu acho que a grande lição brasileira dessa multiplicidade, dessa miscigenação, dessa tolerância interna, eu acho que essa é a grande lição que o Brasil tem para o mundo. Mas para nós sermos os professores, né, nós temos que nos unir. Então a gente tem que ter essa coerência, nós temos que, em primeiro lugar, sermos coerentes conosco, aceitar as diferenças, ajudar-nos uns aos outros para a superação delas e aí sim sermos um espelho para o mundo no futuro, no século XXI. Muito obrigado, professor. O Brasil precisa ser independente, inclusive no seu território nacional. Nós não podemos nos curvar a certas situações que estão acontecendo no Brasil e que estão nos diminuindo perante o mundo. É preciso pensar grande. E o Brasil é gigante dentro do cenário internacional. Muito disso vem da nossa independência, graças ao nosso príncipe regente, que depois se tornaria o nosso querido Dom Pedro I. O Legal e Atual volta já. Faça o seu evento com a Geração, empresa com mais de 30 anos de mercado e excelência em palco, som, iluminação, painéis de LED e muito mais. A Geração atende eventos sociais e corporativos em todo o Maranhão, com equipamentos modernos e uma equipe qualificada para fazer do seu evento o maior sucesso. Entre em contato com a Geração no número 98 98887 9555. Seja bem-vindo à nossa clínica. Estamos aqui para melhor recebê-los com a melhor tecnologia.
Estamos há 35 anos no mercado, sempre com as melhores inovações. Temos grandes surpresas para vocês e uma tecnologia de ponta. O quadro Egressos é um momento de reencontro da Universidade Selma com os seus ex-alunos. Nele, o egresso se posiciona sobre a entrevista que aconteceu no estúdio e conta um pouco da sua trajetória e da importância da Universidade Selma para a sua formação. Hoje estará conosco o advogado e historiador Diogo Gualhardo. Professor Diogo, o quadro Egressos é um momento em que o nosso egresso da Universidade Selma traz a sua opinião sobre a entrevista que aconteceu. Como é que o senhor verifica, como é que o senhor se posiciona com relação à independência do Brasil no cenário internacional e até nacional? Existe algum ponto que o senhor gostaria de frisar? Eu quero frisar que a independência ela é um fato histórico, ela é um fato social-político de grande relevância. É certo que o brasileiro conheça o que foi a independência, que ele comemore a sua independência. E, desculpe lhe interromper, e reconheça a postura de destaque que a família real desempenhou nesse momento. Sim, eu sou muito favorável a isso, porque o Brasil ele teve essa grande sorte política, isso não é propriamente uma sorte, mas uma vontade política das autoridades em evitar a fragmentação do território, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, né? Que eles optaram pela forma republicana e aí cada grupo, cada pequena coisa, cada provincianismo terminou gerando países separados. E o Brasil ele teve essa visão de união e a família imperial ela foi determinante para isso. A forma monárquica evitou a fragmentação do país, na minha visão. Mas eu acho também que hoje é preciso que o Brasil, Portugal e as nações lusófonas elas promovam uma integração, especialmente essa ligação, essa redescoberta, né? Portugal descobriu o Brasil. Está na hora do Brasil descobrir Portugal e o Portugal redescobrir o Brasil nesse novo contexto contemporâneo, né? Que essas duas sociedades se reencontrem, superem preconceitos, né? Há muitos portugueses vivendo no Brasil, há muitos brasileiros vivendo em Portugal, que o Brasil e Portugal precisam também redescobrir a África, né? E eu acredito muito na necessidade de uma comunhão desses países que no passado foram muito próximos, muito mais próximos do que são hoje, né? O português ele vê o Brasil como uma terra prometida, né? E hoje o brasileiro vê Portugal como uma terra prometida, terra de empregos, enfim. E eu acho que as duas nações elas podem se aproximar, estreitar laços e se tornarem mais colaborativas, né? E que trariam benefício para ambas as sociedades, especialmente superarmos os preconceitos e trabalharmos em uma nova união, né? Em um novo cenário, claro, ressalvadas as soberanias, as autonomias dos dois países, mas em um cenário de colaboração. Professor, como é que o senhor acha que a Universidade Selma pode se posicionar para melhorar a inserção do seu egresso no mercado de trabalho? Eu acredito que a Universidade Selma, que já dispõe de uma infraestrutura importante, digna de nota, bibliotecas modernas, enfim, toda uma estrutura para o aprendizado, eu acho muito pertinente que a universidade integre especialmente o jovem graduado. Então, o aluno se formou, ele é um graduado, né? Eu mesmo pensava assim, no 10º período, você já não é mais um aluno, o 10º período é um profissional. Tanto que eu chamava os meninos de colegas, eu dizia, bom dia, colegas, e os tratava como colegas. Mas teve a formalização, a colação de grau, aquela cerimônia muito bonita,
não acaba ali a Universidade Selma. A Universidade Selma continua porque está dentro de cada um dos formandos. Agora, é importante também que haja essa ligação pós-graduação, né? Literalmente a pós-graduação. Chamar esses graduados, né, esses profissionais do direito, a continuarem perseverando no direito a partir da própria universidade. Grupos de estudo, assistência jurídica, enfim, integrar a universidade à vida desse jovem, né? Então, a universidade ela não se encerra com a graduação, muito ao contrário. Ela está dentro de cada um, né? Porque foi lá que ele se formou. E é importante que essa ligação não se perca. É importante perseverar, né? A universidade perseverar dentro do jovem profissional e o jovem profissional também perseverar, ligar-se à própria universidade, que é aquele o seu lugar de formação. A universidade não faz só o aluno também faz a universidade, né? E esse caminho de dupla via, ele é que faz a vida profissional. Então, eu acredito que a universidade deve acolher esse jovem profissional e o jovem profissional também acolher a própria universidade, contribuir para a sua construção. Muito obrigado, professor. Perseverar, essa é a palavra. Perseverando, continuamos com a nossa intenção de continuar a levar sempre informação com descontração. O Programa Legal é um programa que acontece a cada semana, sempre com questões legais ou atuais. Então, esteja conosco, sempre nos acompanhando, seja pela TV aberta, seja por nossas redes sociais. O Programa Legal e Atual é feito de todo o coração para você que está sempre em busca da melhor informação sobre o que existe de mais atual acontecendo no nosso país. Muito obrigado pela presença e até o próximo programa.